Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Formação Avançada Materno-Infantil FAME. Eu sou Letícia, nutricionista materno-infantil, professora da FAME, e hoje o nosso tema é cálculo energético para gestante. Bora fazer na prática, para não ter dúvida. Eu, quando estava iniciando, já vasculhei esse YouTube mais uma vez e não achei, tá? Tem um vídeo que fosse tão atualizado como vai ser o nosso agora aqui, beleza? Então, vou compartilhar a tela, a gente vai fazer como se eu estivesse dando aula para vocês na FAME. E quem quiser conhecer a FAME, tá? Tem o @formacão materno, né? Porque o Instagram não deixa a gente botar o cedilha, né? Então, Formacão Materno, beleza? E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição nossos canais, o meu Instagram, o da Thay, que é a nossa segunda professora aí principal, né? Além de mim, junto comigo, segunda professora principal aí, beleza? E vou deixar também, se você quiser conhecer a FAME, o link da FAME para você conhecer. Lembrando, não esqueça de curtir, comentar o que você achou, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Mas sem mais delongas, bora lá falar de cálculo das necessidades energéticas específicas para gestantes. Então, hoje a gente tem a FAO, ali de 2004, o cálculo mais simplificado que tem, e a ER 2023, que é a mais atual, tá? Só para a gente distinguir aqui e ficar todo mundo no mesmo quadradinho, tá? Primeiro trimestre vai de 13 semanas e 6 dias. Segundo trimestre vai 14 semanas até 27 semanas e 6 dias. Terceiro trimestre, a partir da 28ª semana até o parto. Por que que isso é importante? Isso é importante porque isso vai mudar ali na hora da gente colocar os cálculos, né? De primeiro, segundo, terceiro. Então, é importante você saber desses detalhamentos, beleza? Primeiro que a gente vai falar aqui é o da FAO, de 2004, que determina o valor energético de acordo com o peso que a gestante ainda pode ganhar até o final da gestação, tá? Então, primeiro passinho é a gente calcular a taxa metabólica basal, tá bom? Tem um cálculo ali de 18 a 30 anos e de 30 a 60 anos, beleza? 18 a 30, taxa metabólica basal igual 14,81 versus o peso, mais 486,6, tá? Lembrei que se você for fazer, a gente pode fazer, né? Inclusive, vou mostrar para vocês aqui que pode fazer isso software, mas se você for fazer na mão, né? Eu sei que isso gera confusão, gente. Primeiro, multiplicação, depois soma, tá? 30 a 60 anos, TMB igual a 8,126 versus peso, mais 845,6. Beleza? Qual é o peso que eu vou utilizar na fórmula da FAO? Para gestantes eutróficas, a gente vai utilizar o peso pré-gestacional ou o peso ideal. Lembrando que o peso ideal é a média do IMC de eutrofia versus a altura ao quadrado. Para gestantes com baixo peso, a gente vai utilizar o peso ideal. Para gestantes com sobrepesos ou obesos, utilizar o peso pré-gestacional para evitar perda ponderal durante a gestação. Beleza? Então, aqui, vamos seguir com um exemplo. E esse exemplo vai ser o mesmo que a gente vai seguir para todos os cálculos, né? O simplificado e o ER, para a gente poder comparar depois. Fechado? Então, aqui. Gestante, 25 anos. Nosso exemplo, a gente tem uma gestante de 25 anos. O peso pré-gestacional dela é de 67 quilos. A altura de 1,63, pouco ativa, está na 15ª semana de gestação e o peso atual 67,5 kg, tá? Então, a gente tem o IMT aí, sobrepeso no limítrofe, né? É uma gestante já no segundo trimestre de gestação, lembra lá desse slide aqui, ó, segundo trimestre a partir de 14 semanas, né? Então, é uma gestante no segundo trimestre de gestação e com sobrepeso. Se é sobrepeso, a gente vai utilizar o peso pré-gestacional dela, beleza? Então, vamos lá. Ou seja, na conta, a gente vai utilizar 67. A equação é de 18 a 30 anos, porque ela é uma gestante com 25, beleza? A TMB dela dá 1.478,87 quilocalorias, mas esse não é o cálculo final. Agora, a gente vai multiplicar pelo fator atividade. Como ela é pouco ativa, coloquei 1,55. Então, 1.478,87 vezes 1,55, 2.292,25 calorias.
Aqui ainda não terminou. Agora a gente vai adicionar o cálculo energético, tá? Da gestante. Existem duas formas aqui dentro da FAO da gente fazer o cálculo adicional energético, tá? A gente pode fazer o personalizado ou o valor fixo. Vamos fazer o personalizado primeiro, tá? Então, seria VET mais adicional energético. Segundo a FAO, a quantidade extra de energia necessária durante toda a gravidez é de um ganho peso médio de 12 quilos, necessitando aí, em média, 77 quilocalorias por gestação. Tá? Isso lá segundo a OMS, tá? Para um ganho de 12 quilos são necessários 77 quilocalorias, logo para ganhar 67 mil quilocalorias, logo para ganhar 1 quilo, a média ali de 6.417 quilocalorias. A partir desses valores, a gente vai fazer uma regrinha de 3, beleza? E esse aqui ficou repetido. A partir desses valores, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Qual que é a regrinha de 3? Primeiro, a gente vai entender o panorama dessa gestante. Apesar de ser um cálculo da OMS, eu vou colocar os parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde brasileiro, beleza? Porque estamos falando de uma gestante brasileira. Então, ela, com sobrepeso, ela tem um ganho de peso recomendado ali de 7 a 9 quilos. Como ela já ganhou meio quilo em 15 semanas, se ela ganhar 7 quilos, faltam 6,5 kg. Se ela ganhar o restante máximo, faltam 8,5 kg. Então, ela ainda pode ganhar de 6,5 kg a 8,5 kg até 40 semanas. Vamos considerar a meta de 6,5 até 40 semanas. Então, 1 quilo, 6.417, 6,5 kg, X calorias. X calorias igual a 41.710 calorias até 40 semanas gestacionais. Só que isso é até 40 semanas gestacionais. Agora a gente vai ver as semanas que faltam e depois diminuir pelos dias, tá? Faltam aí 25 semanas para essa gestante chegar às 40 semanas. Então, dividindo o valor de 41.710,5 por 25, são 1.668,42 quilocalorias por semana. E aí a gente vai dividir por dia daria 238,35 quilocalorias dia. Ou seja, adicionando o VET que a gente tinha, mais o adicional energético, 2.530,60 quilocalorias dias é o cálculo dessa gestante de 15 semanas pela FAO de 2004. Esse cálculo individual pode e deve até ser refeito ao longo da gestação, porque ela pode ter ganhado mais do que deveria. Então, se você estiver fazendo o individual, você pode fazer. E é muito importante você ter também o seu feeling profissional. Por quê? Porque às vezes a gestante até avança na gestação, mas ela diminui o gasto energético dela. Então, isso precisa estar atento aí nesse quesito. Se a gente estivesse falando do adicional fixo, o segundo trimestre seria 285 quilocalorias. Então, se eu fosse adicionar 2.292 mais 285, daria 2.577. Deixa eu conferir aqui. 2.292,25 mais 285, 577,25. Vamos fazer a diferença que deu do cálculo personalizado para essa? Então, 2.577,25 menos 2.530,60 dá 46,65, tá? Ou seja, 47 calorias de diferença de um cálculo para o outro, beleza? Agora, aqui nessa fotinho pelo WebDiet, né? Então, lembra de quando vocês forem calcular, botar a idade correta, tá? Porque às vezes vocês usam o perfil teste e esquecem de mudar a idade. Então, 25 anos, 1,63 altura em centímetros, peso da paciente, nesse caso, pré-gestacional, FAO, leve, e o adicional, você clica aqui, tá? Que vai te dar a opção de você adicionar lá no WebDiet separadamente, e deu 2.577, igualzinho o valor que daria aqui se eu estivesse utilizando o adicional fixo. Tá bom? Existe a possibilidade da gente usar o simplificado, que nada mais é do que de simplificado, né? Fica até um pouco menos preciso. Que seria
Peso ideal pré-gestacional versus 36. Maneira prática de calcular o peso ideal é o IMC médio versus altura ao quadrado. No segundo e no terceiro trimestre de gestação, a gente adiciona 300 calorias. Então, nessa gestante, a gente adiciona 300 calorias. Então, gestante, 25 anos, né? Lembrando o nosso caso clínico, peso pré-gestacional, 67 quilos, altura 1,63, pouco ativa. 15ª semana de gestação, peso atual, 67,5. Então, o peso ideal seria 58,3, tá? Que é IMC médio versus altura. E se eu fosse fazer 58,3 vezes 36, daria 2.098, 2.099, né? Arredondando ali. E se eu fosse adicionar as 300 calorias, 2.398 calorias. Tá bom? Daria um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos do que nos outros cálculos. E agora o cálculo mais atual, que é da ER 2023, tá? Existem os cálculos para gestantes no primeiro trimestre, tá? Aqui, ó, muito importante. Gestantes no primeiro trimestre a gente não adiciona, então você vai optar lá no seu software para ER normal, sem ser gestante, tá? E a gente tem o grupo por idade, ó, mulheres com 19 anos ou mais. E o grupo também aqui do segundo e terceiro trimestre, tá bom? Que já seria a ER para gestantes, especificamente falando. Então, lá no seu software, você tem que marcar para gestantes, tá? Nosso caso clínico se encontra nessa aqui, pouco ativa, tá? Lembrando que a idade é em anos, o peso é o peso atual e a altura em centímetros. Só que quando você for lá para o seu software, quer ver? Vou compartilhar aqui com vocês. Você vai botar aqui, ó, idade, altura em centímetros, o peso atual, só que o estado nutricional é o estado nutricional pré-gestacional, beleza? Essa é a maior dúvida. E aí, no nosso caso, é essa segunda aqui. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, e a gente tem, neste caso, a deposição de energia por conta da gestação de gestantes com sobrepeso de mais 150 calorias. A plataforma do WebDiet já adiciona automaticamente, tá? Você tem que confirmar junto à tua plataforma se ele adiciona automaticamente ou se você tem que adicionar manualmente. Ou simplesmente fazer o cálculo e comparar, que você já vai saber a diferença, tá? Então, aqui, ó. Lembrando do nosso caso clínico, 25 anos, peso pré-gestacional 67, pouco ativa, 1,63, 15 semanas de gestação e peso atual 67,5. Fazendo aqui o cálculo todo, ó, troco por idade, troco por altura, troco por peso atual e adiciono 150 calorias, chego na ER de 2.552,24 quilocalorias dia. Beleza? Se eu fosse fazer lá no WebDiet, altura, peso atual, estado nutricional de acordo com o peso pré-gestacional, pouco ativa, 2.552. Deu exatamente o mesmo cálculo aqui. Beleza? Bate certinho. Lembrando, gente, que a gestação é um fator dinâmico, multifatorial, não é só cálculo. Então, é muito importante analisar o contexto, o acompanhamento, cuidado contínuo. Então, é importante vocês usarem também o seu feeling. Poxa, eu calculei, essa gestante está consumindo, botei esse tanto de essas 2.500 calorias para essa gestante, mas ela está me falando que está treinando menos do que deveria. Então, será que eu não mexo nos cálculos? Poxa, deu 2.500, mas antes ela consumia tão pouquinho, deixa eu aumentar isso gradualmente. Poxa, ela está enjoando ainda muito, mesmo no primeiro trimestre, será que é válido? Então, é importante vocês analisarem isso, porque isso de comida mesmo é um volume alto de comida. Então, calculem, tenham um norte, mas trabalhem o feeling de vocês e acompanhem junto à curva gestacional para vocês terem certeza ali se isso está batendo ou não. Se não estiver batendo, vocês podem confiar no feeling de vocês, porque vocês estão individualizando e acompanhando, tá? Então,
Na gestação, a gente vai pensar na qualidade gestacional, na individualização e no acompanhamento. O cálculo ele é importante, sobretudo para quem está iniciando, mas ele é um norte ali, e é importante vocês terem esse feeling, tá? Não fica pensando, preciso fazer déficit, não preciso. Não é o pensamento do déficit, mas é o pensamento da individualização daquela paciente. Fechado? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se tiver dúvida, manda aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Lá na formação avançada materno-infantil, a gente tem um módulo todinho só sobre gestantes, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir muito e se sentir muito segura para atender o público materno-infantil. Vejo você na próxima gravação. É um prazer estar aqui com vocês. Beijo!